ao qual todos devem imitar. E, portanto, isso também significa que eu sou o bom pastor, no sentido de que eu sou o protótipo do bom pastor, o arquétipo do bom pastor. E essa imagem é uma imagem muito apreciada pelos primeiros cristãos. Jesus, como um pastor belo, jovem, ressurrecto, que leva a sua ovelha nos ombros. Ou seja, que nos leva a todos nós. Então ele dá as características do pastor modelo, do pastor belo, do bom pastor. Em primeiro lugar, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não há como não evocarmos aqui, por exemplo, a figura de Davi. Davi que salva a sua ovelha do leão, enfrentando do urso, a resgata, colocando a sua vida em perigo. Portanto, o bom pastor é aquele que enfrenta os perigos, aquele que se coloca em risco, aquele que enfrenta as dificuldades, aquele que luta pelo seu rebanho, com o perigo de morrer, com o perigo de morte. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Quando São Paulo se despede da comunidade de Éfeso, antes de voltar para Jerusalém e ali começar toda a situação desastrosa que vai levá-lo à prisão, ele diz que lobos vorazes virão atacar o rebanho para dispersá-lo. Aqui aparece na boca de Jesus essa figura, o lobo. E do outro lado, o mercenário. O mercenário que é o assalariado, que é aquele que cuida do rebanho simplesmente para receber um soldo. E Jesus diz: olha, a diferença entre o pastor e o mercenário é que o mercenário não dá a vida pelas ovelhas. Ele é um assalariado, ele não é o dono das ovelhas, ele não tem amor pelas ovelhas. Então o que ele faz? Quando o lobo vem, ele foge. E as ovelhas se dispersam, as ovelhas morrem, e assim por diante. Quem é o lobo? A quem São Paulo se referia quando fala do lobo? A quem Jesus se refere quando fala do lobo? Os pais da igreja dizem que o lobo eram os hereges, que com seu ensino destroem a fé nas almas. O bom pastor, portanto, diferentemente do mercenário, ele enfrenta o erro de maneira aberta. Ele se coloca à frente do rebanho. Porém, Jesus não foi apenas um debelador de heresias. Jesus foi, sobretudo, o nosso Redentor. Então, no contexto de Jesus, quem são os lobos que atacam o rebanho? A comunidade de São João era uma comunidade que estava sendo perseguida. Perseguida pela sinagoga. Perseguida por aqueles que, de fato, eram os considerados bons pastores.
De um lado você tinha a classe dos sacerdotes, que era uma classe vendida ao establishment romano, que cumpria todos os interesses do império e que tinha estabelecido uma religião que estava de acordo com tudo aquilo que o Império Romano pagão queria. E do outro lado você tinha os fariseus, que embora fossem críticos da classe sacerdotal, também viviam devorando o rebanho. Basta nós lembrarmos, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, quando Jesus diz: ai de vós, fariseus, escribas hipócritas, vós devorais as casas das viúvas com suas grandes orações, vós pagais o dízimo do lendo, do cominho, etc, etc. Então, possivelmente, aqui estão representados esses dois grupos. Ou seja, o lobo e o mercenário mudam de figura ao longo do tempo. Mercenário é quem não dá a vida pelo rebanho, mas vive da vida do rebanho. E lobo é todo aquele que de algum modo quer manter o rebanho numa posição de usufruto. Ele quer usufruir, ele quer tomar, ele quer tirar, ele quer viver exatamente daquilo que o rebanho pode dar. Ele só vem para, como diz Jesus um pouco acima, roubar, matar e destruir. Então ele diz: o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Vejam que expressão forte de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Aqui a palavra conheço, ela não é simplesmente, olha, eu conheço fulaninho. Não. É com o peso bíblico que a palavra conheço tem. Eu tenho intimidade com as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são e elas também sabem quem eu sou. Por assim dizer, a nossa intimidade faz com que não apenas eu conheço as minhas ovelhas e elas me conheçam a mim, mas eu reconheço as minhas ovelhas e elas me reconhecem a mim. Ou seja, nós temos uma verdadeira intimidade. Mas essa intimidade de Jesus é assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele está estabelecendo um padrão de conhecimento, o conhecimento que o Pai tem dele e que ele tem do Pai eternamente. E aqui nós devemos nos perguntar: será que eu sou ovelha de Cristo? Será que eu conheço Cristo tão intimamente como o Pai lhe conhece? Será que Cristo me conhece, ou seja, eu me dou a conhecer a Ele com a mesma dose de amor, de intimidade? Porque uma coisa é conhecer com a cabeça, outra coisa é conhecer com amor. Parece até contraditório, mas São Paulo diz na carta aos Romanos: pois é crendo com o coração que se alcança a justiça, e professando a fé com a boca que se obtém a salvação. Eu tenho que conhecer Cristo com o coração. A minha fé não pode ser desprovida de caridade. Eu tenho que penetrar em Cristo verdadeiramente, a tal ponto de me identificar com Ele, a tal ponto de Ele ser o critério para mim, a tal ponto de eu me guiar pela sua voz, pela sua inspiração,
a tal ponto que entre eu e Cristo exista uma tal dependência que eu não faça nada sem Ele. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Antes ele tinha dito, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Agora ele diz em primeira pessoa, eu dou minha vida pelas ovelhas. Isso aqui nos leva a perceber o quanto para São João o sacrifício de Cristo na cruz não foi um justiçamento humano apenas, mas foi uma entrega, foi uma oblação. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está falando dos pagãos, daqueles que ainda não receberam a chama da fé naquele tempo, aqueles que ainda não tinham recebido a divina revelação. Então, já aqui no capítulo 10 de São João, se abre uma visão universalista. Isso para nós é muito bonito. Jesus tem ovelhas em todo lugar. Jesus tem ovelhas nos lugares em que nós menos imaginamos. Jesus tem ovelhas, talvez nos lugares em que nós achamos que estão todos perdidos. Essas ovelhas, de alguma maneira, sabem quem Ele é. E sabem que Ele sabe quem elas são. Elas escutarão a sua voz e virão para se tornar um só rebanho, sob um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus diz que o Pai o ama porque Ele dá a sua vida. Isso é absolutamente o contrário, por exemplo, do sermão contra os maus pastores, do capítulo 34 de Ezequiel, que no ciclo bienal das leituras na sinagoga era lido entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, que é exatamente este momento no qual o Evangelho de São João apresenta esse texto. Os maus pastores são censurados por Deus através do profeta Ezequiel. São os verdadeiros responsáveis pela destruição do templo. São os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento do judaísmo de Jerusalém, por causa do exílio da Babilônia. E aqui nos dias de Jesus acontecerá o mesmo. O templo será destruído, os judeus serão dispersos. Essa dispersão será mais radical, aproximadamente 120 anos depois de Cristo. E o que o texto está dizendo, no fundo, é: por quê? Por causa dos maus pastores, que não deram a vida pelas ovelhas, mas que viveram da vida das ovelhas. O texto de Jesus é um tanto subversivo. Por quê?